Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. O menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Fale comigo, naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, que era o sumo sacerdote, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou, Eli? Porém disse: eu não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse: vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou nas outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. Respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Então repita comigo essa última frase bíblica que lemos: fala, pois o teu servo ouve. Mais forte, vamos lá. Fala, pois o teu servo ouve. Glória a Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tem um empresário que é muito conhecido no meio missionário, chamado Matt McPherson. Matt McPherson era um empresário e que conseguia ir bem nos seus negócios, mas porém ele não estava feliz, porque ele pensou o seguinte: eu estou ganhando dinheiro, mas eu não sei o sentido da vida, não tenho conseguido discernir assim a minha missão de vida. Será que a minha missão de vida é ganhar dinheiro? Mas ganhar dinheiro para quê? E ele fazia insistentemente essa oração. Todos os dias ele falava: Senhor, eu quero ouvir, eu quero te ouvir, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, qual é a minha missão de vida. E o Senhor veio e falou com ele numa madrugada. Aliás, ele teve uma visão, e o Senhor disse que ele prosperaria muito e continuaria prosperando muito à medida que ele usasse os recursos e a prosperidade que Deus lhe daria para sustentar missionários no mundo. E assim ele faz isso até hoje, sustenta missionários. Então ele entendeu que a missão de vida dele, ouvindo a Jesus, era de fato ser um grande homem de negócios. Porém, a função da sua prosperidade, além de trazer conforto para si, para a sua família, para os seus, era sustentar missionários mundo afora. Essa é uma história muito conhecida no meio missionário, para quem estuda missões, para quem faz missões. É uma história muito conhecida do Matt McPherson. Então, eu tenho ouvido a Deus nesses últimos dias, especialmente a partir do final do ano, sobre essa questão de os crentes da igreja, os crentes em Jesus, ouvirem Jesus. Porque a impressão que a gente tem, e ela é muito clara, é que boa parte dos cristãos, dos crentes, não tem conseguido ouvir Deus. Muita gente surda na igreja, gente que passa muito tempo, ou talvez a sua vida inteira cristã,
sem discernir a voz do Senhor Jesus na sua vida. Então, se você pergunta para a pessoa, mas como que você está governando a sua vida? Não, eu estudo, eu trabalho, eu ouço minha mãe, meu pai, de vez em quando meu pastor, algum líder espiritual, mas é assim que vivem as pessoas. Quando, na verdade, esse é um erro clássico, mas um erro crucial para o desenvolvimento da fé cristã e, sobretudo, do cumprimento da missão e, quiçá, a questão da segurança para a vida eterna. Porque se nós somos cristãos e não ouvimos ao Senhor Jesus, nós estamos andando sob a direção de quem? De que jeito? É muito sério isso. O texto da Bíblia que nós acabamos de ler mostra um tempo, né, ainda no tempo dos juízes, que havia a casa de Deus, e era sacerdote naquela época, o sumo sacerdote, o Eli. Vocês lembram bem que Ana era uma mulher estéril, e ela orou insistentemente, porque ela queria ter filhos, e Deus lhe deu um filho. Qual o nome desse filho? Samuel. E ela disse: se Deus me der a graça de engravidar e ter filho, eu vou entregar esse filho nas mãos do Senhor. E assim ela fez, e o menino foi levado até o sumo sacerdote Eli, e lá ele vivia. Ele morava lá na casa de Eli, morava lá no santuário. Você pode perceber no texto aí que ele ficava no santuário ao lado da arca do Senhor, da arca da aliança. Só que Samuel ainda não tinha conhecido o Senhor. Presta atenção na expressão do texto que nós lemos. Samuel morava no tabernáculo e não conhecia Deus, e não conhecia a palavra de Deus. E nesse contexto do texto, a palavra de Deus era ouvir a Deus. Um belo dia, Samuel, como de costume, foi se deitar à noite, e lá pelas tantas ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. Ele evidentemente ouviu, e ele correu até o sacerdote, pois ele não conhecia a voz de Deus. Ele foi até o sacerdote e disse: o senhor me chamou? O sacerdote disse: não, eu não te chamei não, pode deitar menino, vai deitar. Ele achou estranho, por certo, o Eli também falou: mas o que está acontecendo? O menino está variando, é saudade da mamãe. De novo a voz soou: Samuel. Ele acordou de novo e correu até o sacerdote Eli. Disse: o senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei, vai deitar. Voltou de novo. Estranho, não? Daqui a pouco, novamente, ele acorda com a voz: Samuel. E o Samuel correu lá de novo no sacerdote: o senhor me chamou? Disse: não, eu não te chamei. Só que nesse momento o sacerdote Eli já estava velho, cansado. Ele disse: esse moço está ouvindo Deus, é Deus quem está falando com ele. Eli, embora já idoso, cansado, quase cego, segundo o texto que nós acabamos de ler, ele sabia, ele conhecia a voz de Deus. Talvez ele não ouvisse a Deus já há muito tempo, mas ele sabia que Deus falava. E agora ele diz então: menino, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se novamente você ouvir essa voz, você vai dizer assim: ó, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Dito e feito. Novamente, na madrugada adentro, Deus chama Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Fala, pois o teu servo ouve. Aleluia. Assim, diz a Bíblia que Samuel passou a ouvir a Deus. Isso é tão real que, quando você lê a história de Samuel, ele acumulou para si, da parte de Deus, os 3 ofícios principais da velha aliança. Samuel era profeta, sacerdote, e ele foi juiz, foi rei em Israel. Rei no sentido de que ele tinha sobre si a incumbência de dirigir o povo. Samuel se tornou um profeta de excelência, de tanta excelência que ele falava as coisas com detalhes.
Samuel não era daqueles profetas que chegavam na igreja e falavam assim, ó, tem 3 pessoas aqui, ou tem algumas pessoas aqui com dor de cabeça. Provavelmente vai haver. Não, a profecia de Samuel era uma profecia detalhada. Por quê? Porque Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Samuel foi prometido por sua mãe para estar na casa do Senhor, para ser consagrado a Deus. E ele aprendeu e desenvolveu a capacidade de ouvir a Deus. Por sua vez, Jesus, em João capítulo 10, no versículo 17, nos diz assim, vamos ler? Aliás, João 10, 27, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Repitam comigo esse texto, vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. O que você acha dessa primeira frase, do verso 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem que ouve a voz de Jesus? Suas ovelhas. Nós somos ovelhas de Jesus ou não? Quem é a ovelhinha de Jesus aí? Somos as ovelhas do Senhor Jesus. É interessante que quando você vai para a língua original, que é o grego aqui desse verbo ouvir, o verbo está numa conjugação que traz claramente a ideia de que ouvem continuamente. As minhas ovelhas me ouvem continuamente. Não é um episódio na vida, é ouvir continuamente. Temos essa história de Samuel, lá no Velho Testamento, de que ele passou a ouvir a voz do Senhor, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor, e passou a ser um profeta que ouvia Deus, que o profeta é isso, ser profeta é isso, ouvir e dizer o que Deus disse, nada mais. Ele não tem outro papel senão ouvir e dizer. Agora vem Jesus e diz, as minhas ovelhas ouvem a voz de Deus. Entendam que o conceito foi ampliado. Lá no Velho Testamento eram algumas pessoas que ouviam Deus. Deus levantava alguns profetas. Já no ministério de Jesus, ele disse que as suas ovelhas, todas as ovelhas ouvem ao Senhor. Então, irmãos, eu compartilhei isso já no domingo passado, eu estou repetindo algumas ideias aqui para vocês, porque eu entendo que essa ministração, essa palavra, precisa encher o seu coração. Porque na passagem de ano, Deus nos deu uma palavra, cujo tema foi agenda profética. O cristão, todo cristão precisa ter uma agenda profética. Como assim? Começou o ano de 2026. Sobre qual agenda nós estamos andando? Você tem a sua agenda de trabalho, você tem os seus compromissos, família, escola, dos filhos, etc. Mas e a sua agenda espiritual, como é? Como é? Você vai vir na igreja, aos domingos, vai enviar os filhos para a escola bíblica dominical, mas e aí? Deus vai ter alguma interferência na sua agenda, ou você vai fazer a agenda todinha, e Deus vai se submeter a ela? Você pode fazer, eu posso estar fazendo já há muito tempo, mas isso é cristão? Eu penso que, se nós somos cristãos, nós precisamos levar a vida cristã a sério. Eu acho que nós concordamos com isso. Quem concorda com isso, diga amém. Nós devemos levar isso a sério. Agora, você me pergunta, pastor, mas é possível ouvir a voz de Deus? Claro que é. Não fosse Jesus, não diria, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, o Senhor tem falado ao meu coração, e eu tenho me proposto a ensinar sobre isso para vocês nesse início de ano. Então eu estou com uma série de sermões para falar sobre o desafio da restauração da capacidade de ouvir a Deus. Nós temos um desafio. Eu quero que você se desafie, você desafie outras pessoas que você conhece, outros cristãos que você conhece, discípulos que você acompanha, pessoas que você lidera.
Você vai dizer, eu preciso disso, eu quero que você aprenda comigo como ouvir a voz do Senhor. Nós vamos aprender isso aqui, vamos aprender. É complexo, pastor? Nem tanto, mas é possível, sim. Samuel morava no santuário de Deus, e não sabia, não conhecia a voz do Senhor. Ele não conhecia Deus, diz o texto, ele morava lá, mas não conhecia. Tem gente que mora na casa de Deus, mas não conhece Deus, e não ouve o Senhor. Nós temos que ouvir a Deus. Imagina a satisfação do nosso Deus, quando uma filha, um filho, anda sob sua direção. Irmãos, eu estou certo de que Deus tem uma agenda profética para a sua igreja, neste ano de 2026, Deus tem uma agenda profética para você. Você vai andar sob a direção de quem? Quem vai dirigir os seus passos? Para onde você vai? Muita gente tem se encontrado com a morte, com a tragédia, com a decepção, com a miséria, com a frustração, porque não ouvem a Deus, mesmo pessoas que temem ao Senhor, porque não ouve a Deus. Se você não ouve a Deus, você pode entrar em negócios escusos, você pode entrar em situações terríveis, você pode se complicar completamente, e acordar num labirinto, e acordar num lugar estranho, tendo que voltar. É muito difícil isso. Então não há desculpas para nós. Nós precisamos aprender isso. E eu ministrei aqui no domingo passado que todas as pessoas nasceram com a capacidade de ouvir Deus. Vou repetir. Todas as pessoas nasceram com a capacidade de ouvir Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Deus falava com Adão e Eva, Deus falava com Adão quantas vezes por ano? Todo santo dia. Adão, o primeiro Adão, todo santo dia. Quando é que Adão deixou de ouvir a Deus? Quando ele pecou e foi expulso da presença do Senhor. Então, eu quero que você pense nisso. Talvez você saiu de casa e veio para cá, ou você está nos vendo aí pela online, no nosso culto online, e você está dizendo, mas seja uma coisa completamente que você não estava pensando que Deus ia falar com você hoje, que esse é um negócio com o qual você devia se preocupar. Você precisa se preocupar. Longe de nós termos uma jornada de vida onde nós somos os senhores dela. Vai dar problema. Se já não deu, vai dar. Deus é que é bom demais, Ele tem nos guardado. Quantas pessoas que descobrem isso só no final da vida? Mas você, pela graça de Deus, está aqui hoje, e eu quero que você acredite, porque isso é bíblico, que o Senhor quer restaurar a sua capacidade de ouvi-lo. Aleluia. Depois que Adão pecou, ele já não ouvia mais a Deus, ele foi expulso da presença de Deus. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém, manter-se longe da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, segundo Adão, veio ao mundo para restaurar as capacidades, restaurar o propósito, restaurar a missão do primeiro Adão. E nós somos filhos de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e nós precisamos ter restauradas essas questões na nossa vida, e uma delas é a capacidade de ouvir o Senhor. E eu penso que você deva fazer um propósito, um desafio consigo mesmo, nesse ano de 2026, dizer, Senhor, eu quero ter esta área da minha vida espiritual restaurada. Capacidade para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. Gosto muito quando alguém chega e diz, pastor, eu ouvi a Deus, e estou mudando a minha vida, estou mudando os meus negócios, estou mudando o meu casamento, estou mudando a minha forma de pensar, estou mudando sobre aquilo em relação que eu ia estudar, ou estava estudando. Isso é necessário. Nós ouvimos tantas vozes, nós temos a capacidade de ouvir tanta coisa, mas nós precisamos ouvir o Senhor. Então, fale comigo assim, primeira coisa que eu quero falar, Deus sempre falou, e o ser humano foi criado para ouvir. É verdade ou não?
Nós fomos criados por Deus e nós temos a capacidade de ouvir o Senhor, desde o princípio. Agora, é muito interessante o que se passa em 1 Samuel capítulo 3. A Bíblia diz que naquela época, raramente Deus falava. Por quê? Na verdade, irmãos, Deus sempre está disposto a falar. E no nosso tempo, na dispensação da graça, Deus está falando todos os dias. O problema é que nós não estamos ouvindo. Mas nós somos criados por Deus com a capacidade de ouvir ao Senhor. Aleluia. Eu quero repetir um texto que eu falei no domingo passado, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. No passado Deus falou muitas vezes. Deus falou o quê? Muitas vezes. E de várias maneiras. Então Deus fala muitas vezes e de várias maneiras. Está claro, Deus fala. Mas vejam a continuidade. Aos nossos antepassados Ele falou por meio dos profetas. Então Deus levanta profetas ao longo da história da humanidade. Mas, olha só, mudando, nesses últimos dias nos falou por meio falou por meio de quem? Jesus. O que Jesus falou em João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Porque nos últimos dias, que são os nossos dias, teologicamente Hebreus está falando sobre os meus dias, está falando sobre janeiro de 2026. Nos nossos dias Ele fala por meio do Filho. É interessante isso, irmãos. Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus fala. Jesus fala. É muito estranho que nós não nos preocupemos em ouvir a voz de Deus cada dia da nossa vida. Então, uma verdade espiritual que está expressa nesse texto é a seguinte: é que ouvir Deus não é um dom para poucos. Note isso na sua mente. Ouvir Deus não é um dom para poucos. Ouvir Deus é uma bênção para todos. É uma bênção para todos. Porque todos somos indivíduos, temos uma vida individual abundante, apesar de a gente viver em família, viver em casamento, viver em igreja, viver em uma sociedade onde tem muita gente de Deus, mas nós precisamos ter a nossa intimidade pessoal com o Senhor. Uma dica prática sobre essa parte é que você precisa ouvir a Deus. Você precisa começar as suas orações, ou no momento de suas orações, aprender a ficar em silêncio para ouvir Deus. Eu conheço muita gente ávida por ler livros, bons livros, ler teologia, ler tanta coisa, e ouvir sermões, e vir à igreja, e anotar sermões. Isso é maravilhoso, é Deus falando. Mas eu quero desafiar você a aprender a ter momentos de silêncio intencional para ouvir Jesus. Amém? Você percebe que Samuel foi treinado por Deus para ouvir a Deus. Isso é algo maravilhoso. Então, troque a frase, Senhor fala comigo, pela frase, Senhor, eu estou atento para ouvir o que o Senhor está falando. Estou atento. Irmãos, a vida vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante. Você vai reclamar bem menos. Porque se você ouvir a Deus, você vai ter uma vida desimpedida. Você vai saber o que tem pela frente. Você vai conhecer o Senhor e vai ser algo maravilhoso. Amém ou não? Está claro para você? Está claro para nós que ouvir a Deus é uma capacitação que Deus nos deu. Para quem se converteu a Jesus, isso é uma coisa natural. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor todos os dias da sua vida. Se preocupe com isso. Mas é difícil, pastor, já tentei, já errei muitas vezes. Não, você vai aprender, você vai começar a ler a Bíblia,
E, irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. Deus fala conosco, a palavra de Deus é por onde nós devemos nos guiar. Deus fala, mas eu quero ensinar para você nesses dias muitas coisas, muitos segredos a respeito disso. Segunda coisa que eu quero falar com vocês é a seguinte, olha lá, olha que interessante. A voz de Deus nem sempre vem como explicação, mas vem como direção. Amém? Porque tem muita gente assim que fica pedindo muito detalhe. Isso é muito interessante. Lembra quando Deus chamou Abraão, que é o nosso pai na fé? Quando Deus chamou Abraão, Deus explicou tudinho para ele. Deus falou, vem cá, Abraão, senta comigo aqui. Deixa eu dizer para você, ó, é isso, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Amanhã vai acontecer aquilo outro, depois de amanhã vai acontecer aquilo outro. Foi assim que Deus fez com Abraão? Vamos ver como é que Deus chamou Abraão, vamos lá? Gênesis 12, vejamos. Então o Senhor disse a Abraão. Abraão não tinha ouvido Deus nunca, mas olha que Deus, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Aí Deus começa a fazer as promessas, você vai ser, vou te abençoar, vou tornar você famoso, o seu nome vai ser grande, você será uma bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Mas o que me chama a atenção, e para o propósito do sermão dessa manhã, é que o Senhor disse, Abraão, volta lá, Gênesis 12, 1. Olha, vamos entender isso, porque Abraão é o nosso pai na fé. Nossa fé começa em Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão ouviu a Deus. Olha que coisa interessante. A voz de Deus nem sempre vem com muitas explicações, mas a voz de Deus está dizendo, faça isso, você precisa fazer. Vai acontecer com você. Muitas vezes você vai acordar, você vai ter uma direção de Deus de alguma maneira. Eu creio que você vai desenvolver uma forma de ouvir a Deus. Nem sempre é igual, mas é inconfundível a voz do Senhor. E você vai aprender. E o Senhor vai criar condições, Ele vai direcionar você, e você vai andar na presença do Senhor. E a sua vida vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente. Agora, veja que interessante. A Bíblia diz que quando Deus chama um povo, Deus chamou seu povo, Deus nunca deixou o povo sem a sua voz, sem a sua direção. Irmãos, é um absurdo um cristão falar assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Não existe isso. Você precisa parar. Se isso está acontecendo com você, você vai parar e vai gastar mais tempo com Deus. Amém? Gaste mais tempo com o Senhor. Deus fala. Se eu sou pastor hoje é porque eu ouvi o Senhor. Eu aprendi a ouvir Deus. Eu aprendi a ouvir o Senhor. Minha mãe crente o tempo todo, desde a minha infância. Eu me converti com 18 anos. E aí eu me preocupei. A primeira coisa que eu me preocupei, eu estudava, eu trabalhava, fazia faculdade, eu fiz tanta coisa na minha vida, passei no concurso de uma empresa federal, do governo federal, trabalhei, etc. Mas eu queria ouvir Deus. E Deus falava comigo. Então, se você quiser, Deus vai falar com você. Amém? Todo homem e mulher normal que serve a Jesus Cristo tem ouvidos espirituais capazes de ouvir o Senhor. Agora, nem sempre você vai ter todas as explicações. Nós somos ansiosos por natureza. Jesus disse, Paulo diz, não andeis ansiosos. Jesus fala sobre isso também no Sermão do Monte. Muitas vezes nós queremos saber tudo, e nós não precisamos de saber tudo, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Então, pense comigo, você precisa aprender a ouvir a última instrução do Senhor. Qual é a última coisa que Deus falou? As outras você já sabe. Você já sabe, por exemplo, que não pode beber até cair. Amém ou não? Você já sabe. Você não pode tomar veneno, né? Espiritual. Você não pode adorar outros deuses. Você já sabe. Mas qual é a última instrução que Jesus te deu? Pastor, não sei. Aí é um problema. Talvez Deus está te dando, a última instrução que você está recebendo é essa aqui no culto. Glória a Deus. Milhares de vezes eu ouvi a voz do Senhor ouvindo um sermão como esse. E saí com a direção no meu coração. Mas você precisa ouvir a última direção de Deus. Porque senão, você vai para onde? Você está perdido no mundo. Você é uma ovelha perdida.
Porque as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz continuamente. Glória ao nome do Senhor. A nuvem, quando guiava o povo de Israel no deserto, a nuvem não explicava. Olha, nós vamos andar meia hora assim, depois nós vamos parar, depois não. A nuvem se levantava e começava a se mover, e o povo se movia sob a direção da nuvem. A coluna de fogo à noite é a mesma coisa. Então, Deus não tem que te dar explicação. Hoje nós estamos na época do mimimi, né? O professor às vezes não explica, o aluno vai lá e denuncia o professor, aquela coisa, então uma confusão, todo mundo tem direito, é um mundo louco. Deixa eu falar para você, você precisa se colocar no altar de Deus todo santo dia e dizer: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, porque ai de mim, irmão, ai de vocês, se não ouvirmos a voz do Senhor, porque nós vamos ter uma vida complicada. Vida complicada. Muita gente encontrou a morte assim. Muita gente casou errado, comprou e vendeu errado, está doente, porque fez o que não devia, não ouviu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere sentir segurança total para obedecer. Você vai ouvir, você vai aprender a ouvir. Samuel não teve segurança total no seu começo, quando estava ouvindo o Senhor. Mas Deus vai lhe dar sinais poderosos, e você vai ser uma bênção, aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Irmãos, Deus não tem interesse que você viva na dúvida. Ele é o mais interessado em direcionar a sua vida. Terceira coisa que eu quero ensinar para vocês sobre esse assunto, vamos lá? Restaurar a capacidade de ouvir a Deus. Vejam, Deus fala em tempos de decadência espiritual. Deus fala em igrejas onde pouca gente está ouvindo a voz. É o caso de Eli, o sumo sacerdote. Ele era um sacerdote decadente, você sabe disso. Quem conhece a história do sacerdote Eli, ele morre de forma horrível. Ele estava extremamente obeso, fora do padrão que Deus exigia. Ele foi um sacerdote que não foi bom exemplo, mas ele era o sumo sacerdote. Então, muitas vezes, você não precisa de uma igreja perfeita, de um pastor perfeito, de um marido perfeito, de uma esposa perfeita, de um discipulador perfeito, de um ambiente perfeito, para que você ouça a voz do Senhor. Então, o cenário aqui é o final do período do juízo, um tempo confuso, onde cada um fazia o que queria. Era o povo de Deus, mas cada um fazia, era uma confusão, era guerra, confusão, morte, violência entre as famílias, violência entre as tribos. Era um tempo difícil. Era um tempo de instabilidade moral, espiritual, política, era uma confusão. Parece os dias de hoje. Mas foi nesse tempo que Deus falou com Samuel. E Deus quer falar com você. Então, o sacerdócio aqui estava corrompido pelos filhos de Eli. Eli ainda tinha uma certa moral, ele vivia eticamente, ele tinha compromisso, mas os filhos de Eli eram complicados. A liderança espiritual estava cansada, tolerante, espiritualmente cega. Inclusive, literalmente, o sumo sacerdote estava praticamente cego. Mas Deus falou com Samuel. Amém, irmãos? Você pode se consagrar e ouvir a voz do Senhor no meio de uma geração perversa, de uma geração que não ouve, que não quer ouvir, e que não quer saber o que Deus está falando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus fala mesmo quando existem muitas falhas no ambiente. Deus fala. Glória ao nome do Senhor. E vamos ler Êxodo capítulo 33, versículo 14, vamos ver uma experiência de Moisés. Glória a Deus. Eu não posso crer, não posso vacilar e acreditar que a vida cristã é apenas um conjunto de dogmas que eu tenho que seguir e me conformar com isso, uma religião fria. O Senhor respondeu: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Deus falava com Moisés, face a face. Deus vai falar com você. E olha que Moisés vivia na velha dispensação. Nós vivemos na nova dispensação. Para quem entende teologia do Novo Testamento, sabe o que eu estou falando. Deus quer falar, irmãos. Deus quer falar.
Essa igreja pode ser muito melhor, seus pastores podem ser muito melhor, seus presbíteros podem ser muito melhor, nós podemos ser muito melhores, nós podemos andar com maior direção do Espírito Santo sobre todos os aspectos da nossa vida. O problema é que nós ouvimos muito mais pessoas do que a Deus. Isso é problema para a nossa vida. Então, Deus levanta vozes novas em tempo de colapso espiritual. É o que aconteceu. Samuel é uma nova liderança, é alguém que Deus falou no meio de uma liderança colapsada, espiritualmente falando. Quem quer ser levantado por Deus aí, diga amém. Deus quer levantar pessoas, e é bom para todos. Deus quer levantar pessoas na igreja, que tenham discernimento espiritual, que conheça a voz do Senhor. Então, Deus fala, irmãos, ainda onde existem corações que estão disponíveis ao Senhor. Eu sei que eu estou falando aqui a muitas pessoas que vão continuar a vida do mesmo jeito, não vai mudar nada, não muda nada. Mas eu estou falando a pessoas que vão mudar de postura, que vão sair daqui e vão para o altar na presença do Senhor e vai testemunhar depois. Aquele sermão, aquela palavra de domingo, dia 10, hoje é 10, dia 11 de janeiro de 2026, mudou a minha vida, porque eu passei a me preocupar com esse negócio de ter minha audição espiritual restaurada. Isso é algo poderoso. Ele fala ainda onde existam corações disponíveis. E eu espero que existam corações disponíveis me ouvindo nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que eu quero falar com vocês, vamos lá? A presença de Deus é uma forma de voz. É como o pai. A presença do pai em casa fala para o filho, para os filhos, para as filhas. A presença da mãe. Então, muitas vezes a voz de Deus vem só com a presença dele, sem nada audível. Então, isso é outra coisa também importante que a gente precisa aprender sobre ouvir a voz de Deus. Moisés queria saber tudo. Moisés queria, mas ele fez perguntas irresponsáveis, perguntas indevidas para Deus. Deus falou com ele: rapaz, deixa eu falar para você, a minha presença vai com você, basta. Muitas vezes Deus não vai ficar explicando as coisas para nós. Ele diz: a minha presença está com vocês. Busque a presença do Senhor. Foi o que eu falei para o Chiquinho, diácono que perdeu seu filho essa semana. Falei: Chico, Marta, não busque explicações, busque a presença de Deus. Todos nós enfrentamos momentos agudos, terríveis na nossa vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Você não está na presença, porque quando você está na presença de Deus, a própria presença de Deus é uma voz. Amém? Entre na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma realidade tão grande, porque veja que interessante, João capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Vamos ver o que Jesus disse? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Quem é o conselheiro que está conosco para sempre? Fale comigo: Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo está onde? Em nós, em mim. Para que o Espírito Santo está em nós? Figura decorativa? Não, irmãos, ele está em nós para manifestar a presença dele. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo está em mim todo santo dia. Todo santo dia o Espírito Santo habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim todo dia, a minha chance de viver melhor é muito grande. É certeza. E a minha chance de entender o que Ele quer é muito grande. Ou não é? O problema às vezes é que nós estamos muito distantes do ideal, no quesito ouvir a voz de Deus. Então, antes de Deus falar qualquer coisa, Ele se manifesta. Ele se manifesta. Isso é maravilhoso. Então, a presença de Deus precede toda e qualquer instrução. Então, o que você precisa fazer? Então, nesse sentido,
de restauração da voz de Deus na nossa vida, a gente precisa criar em casa, criar em nós um ambiente para estarmos na presença do Senhor. Tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar isso. Você não pode viver uma vida super agitada como a maioria vive. Uma vida onde você não tem tempo. Quando você vê, você caiu e dormiu. Tem muita gente assim, que não dorme. O sono dorme com ele. Porque não gasta tempo. O tempo é muito. Você faz muita coisa. Para muitas coisas você tem tempo certinho para trabalhar. Você tem que estar concentrado para dirigir. Você tem que estar concentrado, você sabe, para bater o carro. Mas para a vida espiritual as pessoas não estão nem aí. Tem que ser diferente. Porque a presença de Deus precede a voz de Deus. Precede a presença do Senhor. Então, antes de Deus falar qualquer coisa, Ele vai se manifestar. Então você precisa aprender a discernir a paz. Sabe? Você precisa aprender a discernir a inquietação santa, que gera convicção. Fale comigo, inquietação santa. No meu caso, Deus fala comigo de duas maneiras. Às vezes eu estou naquele momento em que eu preciso ouvir a Deus. Eu sou assim, irmãos. Eu falo, eu preciso ouvir a Deus. Às vezes a minha esposa, meus filhos, alguém vem e fala, pastor, vamos fazer isso. Fala, peraí, eu quero ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. Às vezes é uma coisa boa, óbvia. Mas eu preciso ouvir Deus. Preciso ouvir o Senhor. Tem que ter certeza. Porque qualquer decisão minha, qualquer decisão sua pode gerar consequências. Vamos fazer uma viagem. Preciso ouvir Deus. Quanta gente que faz viagem de férias e não ouviu Deus, encontrou o quê? Problema. É uma oportunidade imperdível. Ai meu Deus, é um negócio que eu não posso perder. É um golpe. Você precisa aprender a ouvir Deus. Sabe aquele momento que vem aquela paz e você fala, essa é a decisão que o Senhor tem para mim. Às vezes vem aquela inquietação, você está numa situação, você decidiu fazer algo e vem uma inquietação tão grande no seu coração, você fala, meu Deus, o que é isso? Você precisa ouvir a voz do Senhor. Nem toda direção vem em palavras. Nem toda voz de Deus vem em palavras. Algumas vezes ela vem com um peso espiritual. Às vezes é um momento de silêncio. Você tem que ficar parado ali. É o tempo em que a nuvem está parada, você não tem que se movimentar para lado nenhum. Deus falou, qual que é a voz de Deus agora? Tem que ficar aqui. Qual que é a voz de Deus agora? É andar, não é parar, é andar. Então a gente precisa aprender isso. Então eu acho que isso é básico para a vida espiritual. A gente precisa entrar nesse ambiente, né, irmãos? Nessa ideia, porque senão nós vamos continuar tendo uma vida cristã pífia, e isso é muito perigoso, não é? Temos que aprender a discernir essas coisas. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês, vamos lá. A palavra de Deus afia a nossa audição espiritual. Então fale comigo, a palavra de Deus afia. Olha que coisa interessante, ela afia a nossa audição espiritual. Não tem como ouvir Deus sem a palavra, que a gente pode enganar, nós somos... O coração do homem é enganoso, porque às vezes falando, Deus está falando comigo. Tem muita gente que fica usando isso para poder direcionar a vida dos outros. O marido vai viajar, precisa viajar, tem que trabalhar, a mulher fala, não, Deus está falando que não é para você viajar. Mas não é nada, às vezes é só um medo. Então temos que tomar cuidado com essas coisas, discernimento falso. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela está em tudo na nossa vida. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De repente você está lá em casa e vem uma voz, mata a esposa, você vai e mata, né? Foi Deus que falou. Não. Estou sendo radical aqui, mas é óbvio que não é a voz de Deus isso. A voz de Deus nunca vem contra o que Deus estabeleceu na sua palavra. Nunca. Fale comigo, meditar na palavra gera direção. Gera direção de Deus, gera prosperidade. Quando você ouve a voz de Deus é muito mais fácil. Tudo vai melhorar na sua vida. Romanos 10, 17, vamos ver? Consequentemente a fé vem pelo, ou fale comigo, a fé vem pelo ouvir. Amém ou não? Vem pelo ouvir, você tem que ouvir Deus. Como que eu vou ter fé para curar alguém se Deus não falar comigo? Irmão, não é assim. Eu conheço um pastor muito conhecido, muito usado por Deus em Brasília.
que até esteve aqui com a gente, eu já ouvi ele muitas vezes pessoalmente. Deus usa ele para muitos milagres. Uma vez morreu um menino na igreja dele, e ele invocou: vou ressuscitar esse menino. Não pode, não tem cabimento, uma criança morreu, não pode. E ele foi, estava viajando, chegou na igreja, estava o velório, aquela multidão, parou o velório e falou: gente, vamos orar para o menino ressuscitar. Parou o velório, olha o escândalo. E ora, e deita em cima do caixão, tira o menino do caixão, põe numa sala e vai. Que coisa de louco. Lá no meio de tudo, ele teve a voz de Deus falou com ele, falou: quem mandou você fazer isso, rapaz? Quem mandou você fazer isso? Pastor Filomeno Romero, o nome dele. Eu vi ele contando isso pessoalmente. Muitas vezes nós não fazemos nada porque a nossa fé não vem do ouvir. A fé vem, fale comigo assim, a fé vem pelo ouvir, vírgula, e ouvir a palavra de Cristo. A Bíblia tem 66 livros. Eu não posso, a Bíblia, minha mãe mandou eu ler isso aqui, e é Deus que está falando? Não é. Mas quando nós ouvimos e conhecemos a palavra, e aprendemos a palavra, nós começamos então a entender a voz de Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz. Deus nos educa por meio da sua palavra. Que coisa interessante, não? Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Colossos, diz assim: olha, que a palavra habite ricamente em vós. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, continua, cantem salmos, hinos e cantos espirituais a Deus com gratidão no coração. Continua o texto. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Então, irmãos, que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, porque quando você começar a ler a Bíblia, num bom plano agora é um momento bom de você, tem tantos planos de leitura bíblica, tem plano de 90 dias, tem plano de 6 meses, tem plano de 1 ano, e tem planos, vários tipos de plano de leitura da Bíblia, porque se você começar a ler a Bíblia, você vai ter muito mais facilidade para ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus está revelada aqui. Mas o que eu sei que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quando é que eu caso? Quando é que eu faço isso? Quando é que eu faço aquilo? A gente precisa ter isso. Mas isso vem de uma direção espiritual, a partir do Espírito Santo que habita no nosso coração. Então quem despreza a palavra escrita terá dificuldade em discernir a voz falada de Jesus. Você não pode desprezar a palavra, porque tem crente que só vive em culto de profecia. Vou lá naquele culto que tem profecia, vou lá naquela reunião que tem profecia, todo dia estou falando com aquela irmã, com aquele irmão que é profeta, ele é o meu profeta, a minha profeta. Isso é bobagem. Deus tem profetas? Tem profetas. Deus levanta homens e mulheres? Tem. 1 Coríntios, Paulo fala sobre os profetas na igreja, fala sobre os dons sobrenaturais, sobre os carismas. Eu preguei sobre isso aqui outro dia. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, e para isso nós precisamos estar sempre em comunhão com a palavra. Irmãos, eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja, que é a Igreja Presbiteriana Renovada, que ela nos dá liberdade para agirmos nos dons espirituais, para entrarmos nessas experiências maravilhosas do Espírito Santo, com o rigor do crivo, do prumo da palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Você está ouvindo essa palavra hoje, você vai chegar em casa, ou vai sair daqui, ou já está perguntando para si mesmo aí: o que o Senhor quer comigo? Qual é a postura que eu tenho que tomar a partir do que eu estou ouvindo? Porque eu tenho certeza, e isso é verdade, você vai sair daqui, você vai estar com a sua família, outros já vão trabalhar, já vão preparar a semana de trabalho, mas aí, a sua semana de trabalho vai ser só sob sua direção? Ou você vai sair daqui e dizer assim: ó, minha vida agora está sob nova direção, direção do Espírito Santo. Amém? Estou nas mãos do Senhor. Isso vai mudar completamente a sua vida. E a última coisa que eu quero falar com vocês hoje, vamos lá, para a gente encerrar e orar juntos. Ouvir Deus exige treinamento espiritual. Fale comigo, treinamento espiritual. Irmãos, é assim que uma criança aprende
Nós somos crianças espiritualmente. Tem gente que é criança espiritualmente faz muito tempo, que é uma anomalia. Já pensou um sujeito de 50 anos que não aprendeu a ouvir ainda? Muito embora tenha ouvido normal, mas tem. Tem gente com 50 anos de fé que não aprendeu a ouvir Deus ainda. É um bebê espiritual. Nós precisamos treinar. Sem treinamento não vai dar certo, não é? Precisamos inclinar o coração e os ouvidos. Provérbios 2, Provérbios 2, verso 1, vamos lá. Provérbios 2, 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Irmão, isso aqui é muito sério. Hoje nós estamos no mundo do que bate pronto. Você clica lá na IA, ela te dá a resposta de tudo. Você clica no Google e parece tudo. Você liga no iFood, está tudo resolvido. É tudo eletrônico, é uma coisa de louco. Mas a Bíblia está ensinando a gente a fazer o quê? Nós precisamos clamar por entendimento. Fale comigo, clamar. Treinar, lutar por entendimento. Nós precisamos ter discernimento. Por discernimento, a Bíblia está dizendo que nós temos que gritar bem alto. Bem alto. Tem que haver esforço. Ninguém aqui vai aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus sem esforçar-se, sem gastar tempo com oração, com jejum, com leitura bíblica, preparação de ambiente, preparação do coração, aprender a eliminar as vozes do coração, as vozes da alma, as vozes da carnalidade, as vozes da educação errada que teve, as vozes da religiosidade errada que aprendeu. Que coisa! É uma batalha. Fala para o seu irmão, é uma batalha. Continua o verso 4. Se procurar a sabedoria como quem procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Revelação da palavra de Deus para você. Você só vai entender o que Deus quer para você, você só vai ouvir a voz de Deus se você de fato batalhar. Agora, como pode, minha gente de Deus, alguém aprender a ouvir a voz de Deus se não gasta 10 minutos de oração por semana? Falando nisso, quantas horas você orou essa semana? Quantos minutos você orou essa semana? Quantos minutos você leu a Bíblia? Muitos somos surdos e, por consequência, mudos espirituais, porque a gente não ouve a Deus, porque a gente não batalhou. O que a Bíblia diz? Vamos voltar lá? Nós precisamos gritar bem alto. Volta um pouquinho e vai voltando para o verso 4. Provérbios 2, 4. Veja que coisa interessante, o texto é muito claro, irmãos, muito sério. Se procurar a sabedoria como quem procura a prata. Irmão, tem gente que sai daqui, vai lá para a Amazônia, vai lá para Mato Grosso, vai lá não sei para onde, para a África, em busca de uma mina de ouro. Eu tenho um amigo meu, pastor meio maluco, que ele comprou uma terra lá em Minas Gerais, porque ele está sabendo que tem ouro lá, eu vou distrair o ouro, colocando o coração nisso. Tem gente, irmão, que está assim, voando baixo, atrás de alguma coisa que possa dar mais dinheiro, alguma coisa que possa facilitar para ir para a faculdade, para ir para o mestrado, para o doutorado. E eu pergunto para você, o que você está fazendo para procurar a sabedoria que vai mudar a sua vida? Para procurar a maneira de ouvir Jesus, porque uma coisa é certa, Jesus está vivo e o Espírito Santo dele habita em você, e se ele habita em você, ele não habita em você para ficar como figura decorativa, não é? Nós precisamos dar voz, ou ouvir a voz do Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia, ele é quem guia os cristãos, é o Espírito Santo. Mas se a gente não aprendeu a ouvir o Espírito Santo, então a gente precisa de mais vida no Espírito. Nada foi mais significativo para a minha vida como pastor do que a visão Vida no Espírito de Dave Robertson, um pastor americano de Tulsa, Oklahoma, e faleceu há poucos dias. Que era trabalhava na serraria, e um dia ele invocou: quero ouvir Deus, quero saber o que Deus tem para mim. Primeira coisa que Deus falou para ele: pede a demissão do emprego, e vai orar. Enquanto você vai orar 8 horas por dia, o tanto que você trabalha, você vai orar, você vai aprender. E ele fez isso, e ele se tornou um dos maiores evangelistas do mundo. Deus deu para ele 2 jatos, ele gastou 2 jatos, teve milhões de dólares na mão e viajou o mundo inteiro. Viajou o mundo inteiro, e no Brasil veio muitas vezes, pregando a visão que Deus deu para ele sobre visão, vida no Espírito. Ele foi um dos caras que restaurou o dom de orar em línguas, orar no Espírito. Pode pesquisar,
Dave Robertson. Então, ele estava lá, trabalhava na serraria. E ele só parava de orar quando ele ouvia o sinal lá, a campainha, porque tocava para o almoço, ele parava de orar. Ele fez isso por vários dias. Primeira vez que ele saiu, ele foi para uma reunião, para uma célula, na igreja metodista. E quando ele sentou na célula, assim, uma célula familiar de irmãos metodistas, tradicionais históricos, ele fechou o olho, ele viu, primeira coisa sobrenatural que aconteceu com ele viu uma mulher com quadril estragado, era paralítica. Ele falou, era a mulher que estava do lado dele. E enquanto os irmãos estavam orando na célula, ele orou para a mulher, e a mulher saiu pulando dentro da sala e começou a andar. Primeiro milagre. Porque ele foi um homem que levou a sério esse negócio quando Deus fala. Se você não leva a sério, não vai acontecer nada. Se você procurar a sabedoria como quem procura a prata, você vai achar, irmãos, os tesouros escondidos que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu quero encerrar dizendo para você que houve uma época, vamos ler Daniel 9:2 para a gente orar e ir embora. Vamos, Daniel 9:2. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, olha só, ele ouviu Deus através das escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, um profeta ouvindo outro profeta, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Ele leu o texto, falou, olha, Deus falou que a diáspora, a disciplina de Deus ia durar 70 anos, já está dando 70 anos. Olha que coisa interessante, que a desolação duraria 70 anos, continua. E aí, ele diz, por isso eu me voltei para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum e pano de saco e coberto de cinzas. Quando ele ficou sabendo dessa informação, que a disciplina duraria 70 anos por meio da palavra, que é a palavra que nós temos aqui, Jeremias, ele começou, o que eu tenho que fazer agora? O que tem que fazer agora? O que tem que fazer agora? E o Daniel, irmãos, foi alguém que percebeu o tempo profético através das escrituras, e ele começou a agir a partir do tempo que ele estava vivendo, porque tem gente, irmão, que está vivendo como se o mundo estivesse no ano 2000, no ano 700, Daniel não, eu quero saber o ano que eu estou vivendo, que ano é esse? O que Deus tem? Por isso que eu falei de agenda, fale comigo, agenda profética. E Daniel, no seu tempo, ele foi estudar a Bíblia, percebeu o tempo em que ele estava. E aqui está um precioso princípio espiritual para a gente aprender a ouvir Deus. Então, Deus fala com quem leva a palavra a sério. Daniel levou a palavra do profeta Jeremias a sério. Ele queria saber, Deus, não tem profecia na Bíblia? Eu quero saber que tempo que eu estou vivendo. Então nós precisamos entender. Então, o discernimento espiritual nasce da fidelidade silenciosa às escrituras. Então, fale comigo assim, revelação não substitui a Bíblia. Toda revelação nasce da Bíblia. A revelação que Daniel teve nasceu das palavras do profeta Jeremias. Ele está no exílio, Daniel, mas a sua alma não está exilada da palavra. Então nós estamos vivendo um mundo difícil, mas nós estamos sempre presos à palavra. E logo depois que ele entendeu, o que Daniel fez? Quando ele entendeu o tempo que ele estava vivendo, que poderia ser o tempo em que estava acabando o problema da disciplina, o cativeiro da Babilônia, na Babilônia, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi confessar pecado. Daniel orou, Daniel jejuou, e Daniel falou, não, agora é o seguinte, se esse é o tempo de Deus restaurar a nossa nação, levar a gente de volta para a terra prometida, então ele começou a pedir perdão, não pelos pecados dele, mas pelos pecados da sua nação, e Deus moveu-se. Qual é o tempo de Deus na sua vida? Qual é o tempo profético para nós? Qual é o tempo profético para essa igreja? Qual é o tempo? Quem entende o seu tempo, vai para a presença de Deus, se humilha em oração, em jejum, para conhecer o plano de Deus. Toda voz de Deus nunca vai gerar passividade, mas ela gera cooperação. Fale comigo assim, eu sou cooperador de Deus. Você sabia com quem que Deus trabalha? Fique em pé em nome de Jesus. Deus trabalha com quem ouve a voz dele. Com quem que Deus conta? Com quem ouve a voz dele. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Como é que Deus vai usar uma pessoa que não é independente?
Daniel foi usado por Deus porque ele se colocou na presença de Deus. Deus só vai revelar os tempos, Deus só vai revelar aquilo que Ele tem para quem lê, para quem ora, para quem está disposto a se humilhar, para quem está disposto a pagar um preço. Então é a hora, irmão, da gente clamar ao Senhor. O céu responde a corações alinhados com a palavra.